Fala, Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio fazendo aquele rolê, indo pro trabalho, mas falando sempre do nosso Fluminense. Só tem que ter cuidado para não pisar em nada estranho aqui, né? Só ficar dando rolê com o cachorro, deixa sempre um presentinho na rua. Então vamos lá, vamos falar do vidão. Qual é o vidão de hoje? O vidão de hoje é o seguinte: no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Fred. É Fred ou JK no ataque tricolor? Deixa o comentário aí, rapaziada. É muito importante você deixar aquele comentário, deixar sua opinião, ajuda na interação do vídeo, além do like, da sua inscrição, então nem se fala. Mas se você deixar o seu comentário é bem legal, que a gente vai trocando ideia durante o dia. E aqui no canal Tricolada a tua opinião é muito importante. Tô levando esse assunto aqui porque eu fiz uma live ontem, daí foi levantada uma questão com relação ao Fred. O Fred tá machucado, né? Ele fraturou o dedo mínimo do pé e uma hora vai voltar. Mas o John Kennedy tá jogando pra caramba, meu. Bagunçou no Fla-Flu. O moleque tem estrela, fez gol no clássico, esculachou. E aí, quando o capitão voltar, ídolo do time, sempre lembrando que o Frederico vai aposentar, vai pendurar a chuteira no maio, ano que vem, logo ali. Então tá perto da aposentadoria. E também é bom a gente levar ao assunto que o esquema sempre levantado por mim nas lives e nos pós-jogos, que o esquema não é muito legal para centroavante paradão. Referência, camisa 9, jogador que tem pouca mobilidade, não só com o Fred, também isso acontece com o Bobadilla, acontece com o Abel. O esquema não ajuda muito. Por quê? O Fluminense joga com 3 camaradas no meio de campo. São 3 jogadores no meio. É pouca gente para marcar e pouca gente para fechar espaço. Por isso se torna necessário, por isso que há críticas com relação ao esquema 4-3-3. Por isso que é necessário que o Caio Paulista e o Luiz Henrique fechem o meio. A gente fica chamando os caras de secretário de lateral. Mas é isso que acontece. Eles têm que descer, têm que fechar o meio. Eles têm que colaborar, cooperar com a marcação. E além de cooperar com a marcação, eles precisam atacar, agredir o adversário. E sempre com velocidade, com carga alta. Aí não tem perninha que aguente. Daí Caio Paulista sai no segundo tempo, Luiz Henrique sai. E esse é as maiores críticas que a gente faz ao 4-3-3. Mas se fosse um 4-4-2, um 3-5-2, tem mais gente no meio de campo e não há tanta necessidade da dupla de ataque vir e ajudar na marcação. Mas no Fluminense atual do Marcão, é o que aconteceu no Fla-Flu. Todo mundo marca, todo mundo colabora com a parte ofensiva, ou deveria colaborar com a parte ofensiva, porque a gente cansa de ver Luiz Henrique e Caio Paulista receberem a bola sozinho e ninguém se aproximar para colaborar na parte ofensiva. Mas nesse esquema, rapaziada, num 4-3-3 é muito ruim pro Fred ser titular. Nesse último jogo com o Fla-Flu, a gente viu o John Kennedy ajudando na marcação. A gente viu o John Kennedy arrancando da intermediária em direção à área do Flamengo. O John Kennedy trocando de lado com o Caio Paulista e com o Luiz Henrique, confundindo a marcação do Flamengo. E isso só reforça a necessidade de ter um camisa 9, uma referência mais jovem, mais rápido, mais hábil, com uma intensidade mais forte desde o início do jogo. Aí não tem, na minha opinião, não tem espaço para o Fred na equipe titular. Mas e o Fred? Como é que a gente vai fazer com ele? Fazer com o Fred o que tem acontecido com ele nesses últimos anos de carreira dele. Foi assim no Cruzeiro, foi assim no final do período dele no Atlético Mineiro, em que ele entra no segundo tempo, quando o adversário está mais cansado, quando a intensidade do jogo é menor, né? Aquela correria dos minutos iniciais do jogo no primeiro tempo, depois tem o segundo tempo,
os 15 primeiros minutos do segundo tempo também a correria. Aí depois dos 15 minutos em diante, até o final da partida, até os 90 minutos, a intensidade é mais baixa. Aí é nessa hora que o Fred pode ajudar. É nessa hora que o Fred pode acrescentar alguma coisa com a sua experiência, com o seu faro de gol. A gente sabe que o Fred é um dos maiores atacantes da história do Fluminense e do futebol brasileiro. Sem falar também da cooperação que ele pode trazer no banco de reservas, no vestiário, com a palavra de experiência, aconselhamento, principalmente para os jovens atacantes, no caso o John Kennedy, sendo praticamente um mestre Jedi pro Padawan, o aprendiz John Kennedy. Então é muito importante ter o Fred no convívio dos jogos, com sua experiência, e ele entrando no segundo tempo. Mas agora no momento, acho que o momento ideal para o Fluminense é o John Kennedy como titular. Chegou a hora de dar casca para esse garoto. Dar uma sequência de jogos. 2, 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos. Permanência, ele jogar contra o Santos, depois ele encarar o Sport. Dar uma sequência pro John Kennedy, dar moral para ele como titular. Porque, gente, rapaziada, maio, meio do ano, depois do Campeonato Carioca, o Fred vai se aposentar e a gente precisa ter um centroavante, ter uma referência, um jogador. Eu, particularmente, eu não deposito a minha confiança para futuro camisa 9 do Fluminense em Bobadilla e Abel. O Abel, ele fez o gol no Fla-Flu, legal, bacana, mas a limitação é grande. E também é um jogador camisa 9, paradão, estático. E sem falar que tem um salário alto, né? Alguns dizem que ganha quase, ou ganha acima de 400 mil reais. E o Bobadilla também é mais estático ainda, mais paradão ainda do que o próprio Abel Hernandes. Então não é, o Abel e o Bobadilla não são o futuro do Fluminense. O futuro do Fluminense é o John Kennedy. E se a gente tem que pensar mais na frente, na próxima Libertadores, se Deus quiser a gente se classificar, é no John Kennedy que a gente tem que apostar nossas fichas. Ou se não for, contrata um outro jogador, não tão velho, também não tão novo, mas que seja alguém que venha e substitua a altura do Fred, se isso for possível. Então é isso, cara. Na minha opinião, o John Kennedy precisa ter uma sequência, precisa continuar como titular para crescer mais ainda nessa função e no Fluminense. E o Fred pode ajudar muito por trás, no vestiário, nos bastidores, entrando no segundo tempo, quando o jogo está mais tranquilo para ele. E isso o Fluminense só tem a ganhar. Mas se o Marcão optar por um 4-4-2, um 3-5-2, no sistema onde que tem mais gente no meio de campo, 1 ou 2 armadores, talvez o Fred seja mais útil. Mas do jeito que o Fluminense joga, da forma que o Fluminense joga, precisando que os atacantes ajudem na marcação e que esse ataque seja mais móvel, com mais mobilidade, com mais deslocamento, aí, amigo, é John Kennedy, não tem como pensar diferente. Então é isso aí, rapaziada. Deixa a tua opinião aí, comente, diz o que você achou, quem você acha que deve ser titular, John Kennedy ou o Fred. E não se esqueça também daquele like esperto e de se inscrever aqui no canal. Tô indo nessa, um beijão no coração de vocês. Tô indo. Flui!